Comunidade queira sentar-se. Bom dia a todos, todas vocês. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas neste nosso culto. Um bom dia e bem-vindos também para aquelas pessoas que nos acompanham, seja da nossa paróquia ou dos mais diferentes lugares. Eu quero saudá-los para este culto com a palavra lema desta semana de Jeremias 15:16. Ó Senhor, eu sou teu. E por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Ó Senhor, eu sou teu. Esta pertença a Deus é que traz a felicidade, que traz a segurança também. Disso já falava o apóstolo Paulo, ele dizia, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Já dizia Martim Lutero também, dizia, sou batizado. E isso dizia algo de quem ele pertencia. E esse pertencimento a Deus traz então a segurança no viver, a alegria para os dias. Assim nós queremos iniciar este nosso culto, louvando ao nosso Deus, entregando a Ele a nossa oração, ouvindo da Sua palavra, para que esta palavra direcione todo o nosso viver. Queremos iniciar cantamos o hino 83, Louvarei. Convido quem puder que se coloque de pé. Nós estamos aqui nesta manhã por pura graça do nosso Senhor. Nos reunimos, portanto, em seu nome, nosso Deus que é Pai, nosso Criador, que é Filho, nosso Salvador, que é Espírito Santo, o Consolador e animador na fé. Amém. Assim diz a palavra do salmista, o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Nós apelamos para a bondade de Deus e assim o salmista várias vezes também faz isso, para que Deus o trate não segundo o seu pecado, mas segundo a misericórdia de Deus, pois precisamos disso.
Precisamos que Deus nos alcance com a sua misericórdia, porque constantemente nós nos desviamos dos bons caminhos que o Senhor nos ensina. Por isso, diante dele, queremos colocar o nosso viver diante da sua santidade, reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti com toda a nossa vida e sem muito do que nos orgulhar, pois erramos constantemente em nosso viver. Vemos muita escuridão ao nosso redor, em nosso mundo e dentro de nós mesmos, no modo como vivemos, em nossa frieza, indiferença, nosso egoísmo. Senhor, nos fechamos para o Teu guiar e caminhamos por nós mesmos, e assim nos afastamos de Ti, nos afastamos do nosso próximo. Senhor, reconhecemos o nosso pecado e pedimos por Tua misericórdia, por Teu amor, purifica-nos de nossa escuridão e nos traz de volta ao conforto e à proximidade do Teu abraço. Assim pedimos por meio de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Aquele que dissipa toda a escuridão, Jesus, ele diz assim, em João 8:12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Assim que cada pessoa que confessou a Deus o seu pecado e se arrependeu de todo o coração, recebam de Deus a boa notícia da reconciliação, recebam perdão e renovo da parte de Deus, cada um conforme o seu arrependimento. Amém. Comunidade queira sentar-se, cantamos hino 41, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração.
Renovados na misericórdia de Deus, queremos nos preparar para receber a sua orientação. Nós queremos nos colocar diante de Deus, assim como estamos em oração. Querido Deus, agradecemos pelo dom da vida que nos deste em Cristo Jesus, que mesmo sendo pleno de divindade, se tornou humano, caminhou conosco, viveu conosco, sofreu conosco, e por meio do sacrifício que vai além da nossa compreensão, desistiu da imortalidade e morreu, para que pudéssemos recuperar a vida que perdemos para o pecado. Senhor, ensina-nos a honrar toda a vida, toda a criação, para que possamos ser bons administradores do que Tu nos colocaste aos cuidados. Para isso, guia-nos com Tua palavra e fala ao nosso coração. Ensina-nos e dá-nos disposição de andar pelos Teus caminhos. Assim pedimos em nome de Cristo, que contigo e o Espírito Santo vive e reina, hoje e sempre. Amém. Nós queremos ouvir a palavra do Evangelho para este domingo. Convido aqueles e aquelas que podem a ficarem de pé. Assim diz o salmista: cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Palavra do Evangelho para este domingo, 13º domingo após Pentecostes, se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 16, os versículos 21 a 28, que diz: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso de modo algum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Até aqui as palavras do Evangelho. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Comunidade queira sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito estejam com cada um e cada uma de vocês que aqui está e que nos assistem. O texto do Evangelho de hoje é uma sequência do Evangelho do domingo passado, que nós ouvimos também no culto. O texto se encontra após o momento onde Pedro faz a sua grande confissão de fé. Jesus tinha perguntado aos seus discípulos quem as pessoas diziam que ele era.
E prontamente, então, eles responderam que alguns diziam que ele era Elias, um dos maiores dos profetas, outros diziam que era Moisés, e outros diziam tantas coisas. E Jesus pergunta a ele, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então toma a frente dos discípulos e diz, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nessa grande confissão de fé, movido pelo Espírito Santo de Deus, como o próprio Jesus diz, ele diz, foi o Pai nos céus que revelou isso a você. E assim então Jesus diz que sobre esta afirmação de que ele era o Cristo, o Messias que estava por vir, sobre esta confissão de fé, sobre esta certeza, a igreja seria construída. Logo após esta grande fala de Pedro, vem o texto que nós ouvimos. E parece que muda totalmente aquilo que está acontecendo. Aquele Pedro que era a pedra sobre a qual a igreja seria construída, Jesus agora chama de pedra de tropeço, porque não estava mais próximo das coisas de Deus, mas estava falando pelos pensamentos dos homens, dos seres humanos. O texto inicia falando que desde esse tempo, Jesus tem preparado os seus discípulos sobre aquilo que ele veio fazer, sobre o que ele é, o que significava ser o Cristo, o Messias esperado. E Jesus diz então que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que lá ele sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. E continua, ele precisaria ser morto e no terceiro dia ele iria ressuscitar. E essa fala de Jesus parece que não combina com mais nada do que os discípulos tinham ouvido até agora. Eles tinham entendido. Na fala de Pedro é revelado esse entendimento que Deus dá a eles de que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que viria para salvar todas as pessoas. Mas de repente agora, esse mesmo Cristo, que era essa esperança de transformação, de mudança, ele diz outra coisa. Isso não fecha na cabeça deles. Porque eles esperavam o Messias prometido por Deus, aquele que viria para restaurar o povo de Israel, aquele que iria para Jerusalém, aquele que iria ali tornar o reino de Deus concreto na terra. Esse seria o novo rei, ele iria derrubar o Império Romano, ele ia restabelecer toda a ordem e o povo de Israel voltaria a ser um grande povo. Essa era a promessa, essa esperança que eles tinham. Eles não entendiam que o Cristo de Deus, o Messias de Deus, viria sim transformar esse mundo, mas não da forma como eles esperavam. E por isso eles não conseguem entender como esse que era para ser o rei, que deveria ser recebido pelos anciãos, pelos escribas, pelos sacerdotes e aclamado, o novo rei, estava indo para lá para sofrer, para morrer na cruz. Dentro da cabeça dos discípulos isso não se encaixou. Talvez na nossa também às vezes isso não se encaixa. Nós também esperamos o Deus que é rei, que é poderoso, que é forte, é o rei que transforma tudo, Deus que muda tudo no estalar de dedos. Nós também muitas vezes temos dificuldade de olhar para esse Cristo humilde que vai até Jerusalém, que se coloca em obediência num caminho de transformação. E nesse caminho vai ensinando sobre esse reino de Deus para que as pessoas possam entender que esse reino de Deus não é o reino do ser humano, não é o mesmo reino. É uma justiça diferente, é um jeito de olhar para as pessoas diferente do que eles estavam acostumados. É um Cristo que vem e nesse caminho até Jerusalém mostra para as pessoas um outro tipo de rei. Na verdade, um rei que ele se mostrou desde o início. Se a gente lembra, lá no nascimento de Cristo, os magos vão procurar ele no palácio, mas ele nasceu lá na estrebaria. Ele já mostra no seu nascimento que o seu reinado é diferente, que ele é um rei diferente. Na sua forma de agir, ele não age como os reis da época agiam, na sua prepotência, na sua autoridade, na sua imposição. É um rei que mostra que o caminho é diferente, que é o caminho da humildade, do acolhimento, da solidariedade. Tantas são as vezes que Jesus frustra as expectativas dos seus discípulos e das pessoas que o seguiam. Depois da multiplicação dos pães e dos peixes, vocês vão lembrar do texto,
Onde as pessoas começam a ouvir Jesus pregar sobre o reino de Deus e o que isso implicava para a vida das pessoas, para quem quer seguir nesse caminho. As pessoas levantam e começam a ir embora. Os próprios discípulos dizem para Jesus: pô, Jesus, esse discurso aí é meio forte, né? Pô, pega leve. As pessoas não estão preparadas, não querem ouvir isso. E Jesus olha para eles e pergunta: vocês também querem ir? E aí de novo vem os discípulos e Pedro como seu porta-voz e diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E a gente vê que os discípulos e Jesus, eles vivem num vai e vem, né? Uma hora eles têm certeza de que Jesus é o Cristo, o que isso significa. Ele tem as palavras da vida eterna, não tem para onde ir, não tem aonde buscar a vida e a salvação. É só em Cristo. Por outro lado, eles não se dão conta de que esse caminho deve ser construído de forma diferente, não pelo jeito que o mundo está acostumado. Jesus, quando entra em Jerusalém, não entra num cavalo, não entra com força, com um exército para tomar o poder. Ele entra montado num jumentinho. Ele mostra um caminho diferente. Ele vai no templo e ele expulsa as pessoas de lá, que estão vendendo, que estão usando aquele espaço para negociar, para usar a fé das pessoas, para explorar as pessoas. Ele derruba tudo aquilo e diz: aqui é casa do meu Pai, é casa de oração para todas as pessoas. Jesus, em vez de ser o primeiro a jogar a pedra, conforme a lei dizia, na acusação que era feita àquela mulher, diz: quem não tem pecado nenhum atire a primeira. E Jesus perdoa e diz: vai e não peques mais, muda o teu caminho. Tantas são as lições que Jesus nos dá e nos ensina de quem é Ele. E quando nós olhamos para o texto e quando Pedro diz nesse caminho: Senhor, mas Deus não permita que isso aconteça. Imagina tu ir para lá ainda sofrer, morrer na cruz, é para ser rei. E Jesus diz: se afasta, sai da minha frente. Você está sendo agora porta-voz do tentador. E quando Jesus faz isso, Ele faz com amor. A palavra que Jesus usa para dizer para Pedro sair da sua frente é a mesma que Ele usa no versículo seguinte, quando Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É a mesma palavra que Ele usa para seguir. Então quando Ele fala: Pedro, sai da minha frente, não está mandando ele embora. Sai daqui, você não entendeu nada. Mas se coloca no lugar que você tem que estar, que é atrás de mim, que é me seguindo, que é sendo meu discípulo, que é caminhando nesse caminho, que é o caminho que eu vou fazer. E eu fico pensando nesse texto, e alguns exemplos que eu li sobre isso, bem interessante para a nossa própria vida. Quantas vezes nós também não queremos nos colocar na frente de Jesus e de Deus, dizer: Jesus, não vamos por aqui porque por aqui não é muito bom, vamos por esse outro caminho. É o que Pedro tentou fazer aqui. E Jesus diz: olha, volta para o teu lugar é atrás, é eu que vou na frente, é eu que te sigo, é eu que vou guiar o caminho. Você vai seguir nesse caminho. Eu vi um exemplo bem interessante que diz assim que quem vai na garupa não segura as rédeas. Quem vai na garupa não segura as rédeas. Achei muito interessante. Porque às vezes eu percebo e sinto na minha vida, na nossa vida, como sociedade, como pessoas, também como igreja, que a gente está na garupa de Deus, é assim que é. A gente quer Deus na nossa companhia, quer Deus caminhando conosco, quer Ele na nossa frente, né? A gente fala, né? Defesa, refúgio, mas a gente quer segurar a rédea. A gente está na garupa, mas a gente quer segurar a rédea. A gente acha que da garupa a gente vai saber melhor o caminho do que quem está na frente. E é o que Pedro quis fazer aqui. E Jesus diz: olha, volta, vai para trás de mim. Nega a si mesmo, aprende que o guiar sou eu que faço. O guiar sou eu sou o mestre e você é o seguidor. É colocar-se atrás de Cristo e deixar que Ele conduza a nossa vida. E como nós podemos avaliar no nosso viver, como igreja, como pessoas, como família, quem está guiando a nossa vida?
A gente pode olhar para a forma como nós oramos e como nós vivemos a nossa vida. Jesus, quando ensina os discípulos a orar, na oração do Pai Nosso, Ele primeiro nos dá a certeza da filiação de Deus. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. É o nosso Pai. É a Ele que nós temos como aquele que guia, que cuida, que ampara, que protege. Santificado seja o teu nome, não o nosso. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E só depois de tudo isso é que a gente pede. Que a gente pede pelo pão de cada dia, que a gente pede pelo perdão dos pecados, que a gente pede para que Ele nos livre do mal, nos ajude nas tentações. A gente deve sim sempre pedir a Deus tudo o que nós precisamos. Mas precisamos fazer isso na lógica certa. Não é, Senhor, ó, eu estou indo por esse caminho aqui, é aqui que eu vou, é aqui que eu quero, é assim que eu penso, vem junto e ajuda aqui, abençoa, dá uma ajeitadinha aqui no caminho, tira as pedras, porque elas são difíceis, machuca o pé quando a gente tropeça. E ao contrário, a gente deve pedir: Senhor, me guia pelos teus caminhos, me mostra qual é o teu caminho, e vem comigo nesse caminho, abençoa para que eu possa ver esse caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, já dizia lá no Antigo Testamento. Lâmpada para os meus pés é para onde eu estou caminhando que Deus mostra. Mas será que nós queremos soltar as rédeas da nossa mão e deixar que Ele conduza a nossa vida? Será que nós estamos firmes nessa certeza de quem é Jesus para que a gente possa seguir com Ele nesse caminho para Jerusalém? Essa é a grande pergunta. Hoje, como humanidade, a gente vive tantas coisas complicadas e difíceis que não são coerentes com aquilo que Deus quer. Quando Jesus fala aqui de seguir a Ele, tomar a sua cruz e seguir, de perder a sua vida, Ele não está falando do sofrimento pelo sofrimento, mas Ele está falando de que o seguimento a Cristo, o compromisso com a palavra de Deus, traz consigo consequências. E a gente precisa assumir elas e seguir nesse caminho com Ele. Não ter medo disso, porque Ele vai nesse caminho conosco e vai à nossa frente. É por Ele, só por Ele, que nós conseguimos e podemos seguir nesse caminho. É por causa do amor do Espírito Santo de Deus que nós podemos servir a Deus e seguir os passos de Cristo pela fé. É Ele que nos possibilita isso. Mas nós precisamos soltar as rédeas das nossas mãos e deixar que Ele conduza a vida. Só que para isso, nós precisamos saber quem Ele é. E eu desconfio que hoje em dia muitos de nós não sabemos mais quem é Jesus. Nós falamos tanto de Deus, falamos tanto de Cristo, mas o que nós vemos no dia a dia não corresponde ao Evangelho. Não corresponde a esse Cristo que vai até Jerusalém. Esse Cristo que diz: eu preciso ir para lá. E eu vou passar por tudo isso. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente quer seguir esse Cristo que a gente diz: ó, é por aqui, não vamos para lá não, Deus tenha piedade, não vai acontecer nada, Deus não vai permitir isso. Porque quando Cristo vai para Jerusalém, Ele tem um propósito. Ele questiona, Ele mostra um caminho, Ele aponta aonde nós como humanidade erramos e nos chama a mudar. E mudar dói, gente. Mudar dói. Mas eu sempre fui assim. Mudar dói, mas é necessário. E quando isso acontece, quando a gente permite que Deus de fato segure as rédeas desse caminho, que guie o nosso caminho, essa transformação acontece na nossa vida. E através de nós também acontece lá fora, no mundo onde nós vivemos. Por isso a pergunta que nós precisamos fazer é: quem é esse Cristo? E a segunda é esse Cristo que eu quero seguir, mas antes de saber quem é esse Cristo, gente, vamos estudar a palavra de Deus. Porque tem tanta coisa sendo falada que não dá para reconhecer nos evangelhos. Que não está aqui, não foi Cristo que disse. Não é assim que Cristo ensinou. Não é assim que Ele viveu. Então, se nós queremos seguir nesse caminho, nós precisamos saber quem Ele é. Conhecer a sua palavra. E não é no WhatsApp, no Facebook que a gente conhece Jesus Cristo. Isso eu sinto muito dizer. Não é. É na Bíblia. É na palavra de Deus. É na oração pedindo que Deus nos dê luz, entendimento, discernimento para compreender o seu caminho.
e para se colocar nele em humildade. Porque esse Cristo vai até Jerusalém. Por mais que a gente ache que devia ser diferente, ele vai até Jerusalém, porque é lá que ele salva a todos nós. E é lá que ele mostra que esse caminho é possível por causa do seu amor e da sua graça. É ele que nos conduz. É ele que quer ir na frente. Nós não precisamos ir na frente. Ele vai por nós. Nós precisamos segui-lo. E isso é possível. É possível porque ele nos sustenta na fé a partir do seu amor. Ele já carregou os fardos por nós. Ele já pagou o preço por nós. A gente precisa somente agora pedir que ele nos conduza pelo seu caminho. E a gente verá mudança e transformação. A pergunta que nós precisamos fazer é essa: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é o caminho que tu queres que eu siga? Me mostra este caminho e me fortalece para que eu possa continuar nele, para que eu possa decidir isso, para que eu possa manter isso e para que eu entenda qual é o teu propósito para a minha vida. Nós não estamos no mundo a passeio, nem de enfeite. Nós temos um propósito e o propósito de Deus para a nossa vida é muito maior do que nós podemos imaginar e é muito mais simples do que nós podemos imaginar. Porque aquilo que Deus faz por nós em amor transforma esse caminho. E a gente vai ver que esse caminho que Ele falou para seguir, para tomar a nossa cruz, não é tão difícil. Porque é Ele que vai na frente, é Ele que diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não nos quer carregando pesadas cargas. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave, porque ele no seu amor nos conduz e nos carrega. O apóstolo Paulo nos ajuda e nos aconselha como viver no seguimento de Cristo. Na leitura da carta que é prevista para o dia de hoje, no capítulo 12 de Romanos, Paulo diz assim àquela comunidade e também a nós: vivam assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem, alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse é o caminho de Cristo até Jerusalém. Esse é o caminho que Ele quer que nós sigamos. Vamos deixar as rédeas na mão de Deus, porque Ele vai nos conduzir na sua graça e no seu amor, e vai nos fortalecer, para que nós possamos, como pessoas e como comunidade, como igreja, viver fiéis a este Evangelho, a este Cristo, a este que é o Cristo, o Messias, o verdadeiro Cristo Salvador. Que Deus assim nos abençoe. Amém.
Queremos responder à palavra de Deus, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Convido os que podem a ficarem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Unidade queira sentar-se. Cantamos o hino 322, Profeta. Antes que te formasses dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia e te consagrei para ser meu profeta. Entre as nações eu te escolhi, irás onde envia-te o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde em meu peito? Não temas arriscar-te, porque contigo
Breve momento para os nossos avisos. Convidamos para o nosso próximo culto, no próximo domingo, dia 6 de setembro, às 9 horas da manhã. Continuamos com esse nosso esquema. Nós fazemos os cultos todos pela manhã, né? Não temos mais os cultos à noite, mas eles são também transmitidos pelas redes sociais e também as pessoas podem acessá-lo quando quiserem. As ofertas recolhidas no culto de hoje, elas são uma oferta especial para o trabalho de inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência. E assim nós também queremos chegar e queremos, através do nosso testemunho, através das nossas ofertas, incentivar o trabalho para que sejamos cada vez mais uma igreja inclusiva e acessível para todas as pessoas. Para isso vão as nossas ofertas. Para quem ainda não está habituado, né, nesse tempo de pandemia, as nossas ofertas são feitas através dos envelopes que estão nos bancos, que podem ser deixadas na cesta de ofertas lá no final da igreja. Que Deus possa abençoar estas ofertas no bom uso que será feito certamente para o bem destas pessoas e deste trabalho bonito de inclusão e acessibilidade. Nós, na sexta-feira, nós temos o nosso plantão pastoral e também estamos atendendo individualmente, normalmente, só agendarmos que nós estamos atendendo na nossa secretaria. Também a secretaria tem atendimento normal, conforme o nosso horário de costume. Nós saudamos todas as pessoas que aniversariam neste mês de agosto. Alguém aqui do mês de agosto? Agosto é um mês enorme, então tem bastante gente que completou mais um ano de vida nesse mês de agosto. Nesta semana também, quer dizer, na semana que passou, a semana inicia hoje, na semana que passou nós celebramos também os 54 anos do nosso grupo de Oase aqui da comunidade. Então, junto com o presbitério, nós preparamos uma surpresa. Tem chá da Oase, sim, teve bolo, sim, né? Cada uma recebeu em casa e pôde também desfrutar desse momento de celebração, de ter um grupo que é este aporte da comunidade, que está ali sempre servindo com as mãos, com a sua oração, com o testemunho. Tudo isso faz parte de caminhada de ser Oase. Saudamos também as pessoas que fazem aniversário, vocês que nos acompanham, né, nesta live do culto, que Deus também esteja abençoando cada uma de vocês. Deus abençoe quem faz mais um ano de aniversário, mais um ano de caminhada matrimonial, mais um ano de batismo. São datas importantes onde nós lembramos que Deus nos conserva pela sua graça, o seu amor nos sustenta. Então que esta palavra de Deus seja o seu refúgio sempre, que haja alegria no partilhar da vida junto com as pessoas que vocês amam também. Convido a nos colocarmos de pé. Nós queremos, diante de Deus, colocar a nossa vida em oração de intercessão. Oremos. Nós agradecemos, Senhor, pela dádiva da Tua orientação através da palavra. Ajuda-nos a enxergarmos o mundo e as relações através do Teu olhar, para tempos melhores no testemunho de fé. Diante da Tua bondade, entregamos todo o nosso coração. Pedimos por nosso mundo, pedimos por todo o sofrimento gerado, pelas disputas de poder, pela ganância, pela exploração da criação. Que possamos nos unir no cuidado uns com os outros e com a bela natureza que criaste. Pedimos, Senhor, por nosso país, para que tenhamos bom governo, tenhamos paz e partilha dos bens dessa terra. Intercedemos pelo testemunho da Tua igreja em todos os locais, para que seja sempre capaz de sinalizar e apontar para Cristo, seu jeito de viver, de conviver, de ensinar no mundo. Diante de Ti trazemos tudo aquilo que traz sofrimento em nosso meio. Pedimos pelas pessoas que estão sem trabalho,
por aquelas que estão em depressão, que estão solitárias, que estão abandonadas. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão doentes, apreensivas, com medo, que a Tua mão esteja fortalecendo cada vida, que Tua companhia acalme o espírito e restaure o ânimo e a esperança. Pedimos pelas pessoas enlutadas, que consoles cada coração entristecido e que a mensagem da esperança da vida eterna, prometida e garantida por Teu Filho Jesus, possa trazer paz e acolhimento, também por parte daquelas pessoas que Tu, Senhor, colocas no caminho. Senhor, tens o nosso viver em Tuas mãos, e nessas mãos está a nossa segurança. Cuida de todos, de todas nós, nossas famílias, as pessoas que amamos. Tudo a Ti confiamos quando juntos e juntas oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este Deus que nos trouxe até aqui, este Deus acompanha todo o nosso viver, em todos os lugares. Por isso nós queremos nos despedir, quase ao final deste culto, contando com esta bênção para a nossa vida. E ela é uma bênção que não é só para nós, para o nosso viver, é para a vida daquelas pessoas que compartilham este viver conosco, para que estas pessoas experimentem bênção através de nós. Recebamos para partilhar bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Sejam assim abençoados, abençoadas, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido, assim como estamos, ainda a cantarmos nosso hino de bênção. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite e não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Deus te abençoe, guarde o teu andar, mostre a cada passo como caminhar. Quando vier a noite e não puderes ver, seja Deus a luz para te guiar. Orientadas pela palavra de Deus, esse Deus que ouviu a nossa oração, o nosso louvor, que possamos ir também na sua paz. Esta paz que excede todo o entendimento e que preenche todo o nosso ser. Que esta paz transborde para o mundo e para as nossas relações.
Que sejamos assim e tenhamos assim uma abençoada semana, na paz do nosso Deus. Amém. Convidamos também as pessoas que estão aqui, quiserem partilhar um chazinho ali conosco no salão.